Você já foi ofendido nas mídias sociais? E como respondeu a essa situação? O advogado Roger Abdali está aqui e vai tirar algumas dúvidas, não é isso mesmo, Roger? Obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite. Roger, eu gostaria de saber como que o ambiente cibernético hoje, ele é um desafio para os mecanismos da justiça. Bom, primeiro vale ressaltar que a internet hoje é um ambiente mundial. Então, nós temos, por exemplo, o WhatsApp, um dos aplicativos mais usados hoje no território brasileiro, ele está nos Estados Unidos. Então, por exemplo, várias vezes ele já saiu de funcionamento no Brasil, porque houveram decisões onde o WhatsApp foi intimado para apresentar conversas, né, que seriam importantes como provas de alguns processos, e o WhatsApp negou, porque ele está vinculado às legislações norte-americanas. E com isso gerou decisões brasileiras de tirar ele de funcionamento, que depois voltavam, etc. Então, o maior desafio, isso é apenas um exemplo, é você ter uma liberdade para cada aplicativo, para cada site, para cada conteúdo, mas ao mesmo tempo obedecer regras de cada país. O WhatsApp, por exemplo, está vinculado aos Estados Unidos, ele obedece as regras de lá, mas ao mesmo tempo deveria obedecer algumas regras aqui. Então, você criar uma lei, criar um mecanismo que agrade a grande maioria é o maior desafio. A gente tem alguns outros tratados, algumas outras situações que há parcerias entre países para a realização de alguns atos judiciais. Mas o maior problema mesmo é que cada site, cada aplicativo está sob uma jurisdição diferente. Ok. E como deve agir o cidadão que for desrespeitado nas mídias sociais? Como ele deve proceder? Bom, primeiramente é importante procurar um advogado ou um membro do Ministério Público e até mesmo, dependendo da ofensa, da lesão que sofreu, procurar a Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência ou a Polícia Civil para que faça uma investigação. Então é importante que ele junte meios de provar o que aconteceu, qual foi o crime ou qual foi a lesão que ele sofreu, para que essa pessoa que ele vai procurar possa indicar e possa cumprir com a melhor forma as necessidades daquele cidadão. Isso a gente está falando de uma pessoa específica, uma única pessoa. Mas caso aconteça um crime que envolva mais pessoas, como esse grupo de pessoas, ele pode se organizar diante da justiça? Bom, primeiramente, o direito de ação ele é reservado a cada um, ele é privado. Existem algumas ações, como a ação popular, ação pública, enfim, que podem ser propostas, só que elas têm algumas regras. Não basta só um grupo de pessoas se juntarem para entrar com a ação dessa, para ingressar na justiça com a ação dessa. Então, no primeiro momento, procurar um advogado isoladamente, ele vai ver qual é o melhor caminho. Às vezes, se for representado por um sindicato, uma ONG, uma instituição, aí talvez caiba alguma ação coletiva. Roger, mas você falou agora mais cedo sobre o WhatsApp. Você deu o exemplo do WhatsApp, da justiça americana e da justiça aqui no Brasil. Vamos supor, a ofensa ela ocorre no WhatsApp aqui no Brasil. Como o indivíduo ele deve proceder? Bom, primeiramente, se a ofensa foi quanto a ele, então ele tem a conversa. Então, ele pode usar aquela conversa, fazer os prints, fotos daquela tela e guardar aquelas imagens, aquelas conversas, para que seja um dos meios de prova. Vamos supor aí uma calúnia, uma difamação, ou até mesmo a venda de um produto que ele foi induzido a erro. Está vendendo um celular que se dizia de tal marca e entregou outro, ou o vendedor fala que não vendeu nenhum celular, mas tem a conversa que pode provar isso. Aí já não é em contato direto com o WhatsApp. É o próprio ofendido, a própria vítima que tem as provas. Então, a justiça não necessita buscar o WhatsApp para que ele forneça as conversas. Neste caso, é um pouco mais simples, Mas, dessa forma, a vítima tem que procurar reunir as provas, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja uma compra num site nacional ou estrangeiro que gerou algum ônus. E vale ressaltar também que esses crimes cibernéticos eles estão ficando mais rigorosos. Sim, sim. Hoje a gente tem, inclusive, começa a ter um pacto maior quanto à pedofilia. A pedofilia é um crime majoritariamente cibernético. Acontecem muitas trocas de fotos, vídeos via internet,
né? E muitas vezes nota-se que há agressores em vários locais do mundo, né? E são pegos e estão sendo levados a decisões em cada país, as suas regras, né? As suas leis. Ok, então é bom sempre armazenar aquelas mensagens, a gente guardar, fazer prints, como você mesmo falou no caso do WhatsApp, né? Exatamente. O WhatsApp hoje, para a justiça, ele vem sendo uma importante ferramenta. Inclusive já tem decisões que estão aceitando como intimação e citação. O que é isso? Quando você procura uma pessoa que você está tentando informar que tem um processo contra ela, você não encontra, mas tem o telefone, manda mensagem no WhatsApp, em alguns casos aparece aqueles 2 tiques azuis. E a justiça já está aceitando isso como intimação, porque a pessoa teve ciência que foi intimada, então ela tem que se apresentar à justiça para proceder com seus atos. Bacana, Roger. E sobre a cooperação jurídica internacional, qual é o objetivo? E o que é, na verdade, né? Como eu vinha dizendo, como eu disse agora há pouco, por exemplo, no caso de pedofilia, a intenção é que criem-se meios igualitários. E também há outros casos, como por exemplo, a gente pega Valadares mesmo como exemplo, que tem muitas pessoas nos Estados Unidos. Às vezes, um brasileiro casou com uma americana nos Estados Unidos e agora estão se separando. Tem filhos que um nasceu nos Estados Unidos, outro nasceu no Brasil, e precisa fazer a separação, precisa decidir a guarda, precisa decidir pensão, e muitas vezes esbarra em qual lei deve ser seguida. A lei do matrimônio, onde eles casaram, a lei onde cada filho nasceu, onde tem bens do casal, sendo que alguns casos tem bens nos Estados Unidos, bens em Valadares, ou no Brasil. Então, aí entra a cooperação. Os dois países, de alguma forma, tentam entrar num acordo para que celebre, faça a homologação, faça a sentença dessa separação. Porque os dois têm interesse em separar, mas precisam resolver algumas pendências existentes. Então, é apenas um exemplo de um leque quase que infinito. Ok, bacana, Roger. Muito obrigada pela sua participação. Adorei o tema de hoje. Obrigado, às ordens. Obrigada, boa noite. Boa noite. E no próximo bloco, mais de 200 mil jovens entraram este ano no mercado de trabalho. O Jornal da 7 volta em instantes.